Bom, agora há pouquinho no começo do programa eu falei dessa caneta. Essa caneta é uma caneta completamente biodegradável. Você vai usar a caneta e depois você vai jogar a caneta em algum lugar, evidentemente que tenha umidade, essa coisa que tenha contato com o planeta, e essa caneta vai voltar a ser terra. E eu vou conversar com o Arnaldo de Giuseppe, que fez a caneta. Tudo bem, Arnaldo? Como é que você está? Tudo bem. Me fala então um pouquinho como é a caneta. Me diz, vamos começar pelo jeitão dela. Como é que é? É uma caneta convencional. O grande diferencial é que a matéria-prima é de fonte renovável. Vem do amido do milho. Então ela vem da natureza e volta para a natureza sem agredir, sem contaminar. Essa é a grande... Então é mais ou menos o seguinte: eu tenho a caneta, eu vou pegar a caneta, eu vou escrever, vou usar a caneta e tal. Isso. Aí eu pego essa caneta, o que eu tenho que fazer para que ela seja degradada, para que ela seja realmente biodegradável? Bom, primeiro, na utilização normal dela, ela vai ficar aqui em cima da mesa, quanto tempo você deixar, sem problema nenhum, ela não vai começar a se degradar se não tiver um ambiente propício para isso. Certo. O que é o ambiente propício para isso? É o lixo orgânico. Você normalmente joga-se a caneta na rua, ou joga-se a caneta no lixo em geral. Aí sim ela entra em degradação. Se tiver muita umidade dentro dessa sala, se pegar chuva, enfim, aí sempre ela vai entrar em degradação, que esse é o grande diferencial dela. É não demorar para se decompor. Me diz uma outra coisa, qual é a diferença, Arnaldo? Por exemplo, se eu tiver uma caneta plástica normal, uma caneta dessas normais que a gente tem aí, quanto tempo ela demora, por exemplo, para sumir, ou pelo menos começar uma degradação, ou ter uma degradação? Qual é a diferença daquela caneta para essa aqui? É uma diferença bastante grande. São 5 séculos mais ou menos, numa caneta oriunda do petróleo, e essa com 180 dias em compostagem ela já se degradou e não agrediu o meio ambiente. Então é muita diferença. O processo é o normal? Você põe a tinta aqui dentro, normal, perfeitamente normal? Sim. Né? Não tem nada de diferente assim, não, né? é só diferente na hora do descarte. E como é que você teve essa ideia, Arnaldo? Como eu já conhecia a caneta biodegradável no exterior, na Europa, mais precisamente na Europa, eu comecei a desenvolver um trabalho, mas é muito complexo. Ele é difícil de você injetar uma matéria-prima de fonte renovável e injetar uma matéria-prima do petróleo. O molde precisa receber várias adaptações, várias mudanças. Agora, me responde uma coisa, foi bom você falar nisso, porque você teve um custo maior, um problema maior para resolver, para fazer a caneta. E aí, você chegou no mercado com um preço competitivo? O preço é competitivo, mas ainda é uma... O que você tem que quebrar agora? Paradigmas, conceitos? Conceito, principalmente conceito. É verdade. Bom, vamos abrir essa caneta aqui, porque eu quero falar um pouquinho dessa caneta também, porque esta aqui é uma caneta biodegradável. Tem também, ó, de molinha, né? Uma normal. Tem essa caneta que é aquela normal, né? A caneta que tem a tampinha aqui, né? Ó, tem essa da tampinha, né? Tem essa aqui que é a caneta automática, ó, aqui, a caneta da molinha, né? Que a gente chama de caneta da molinha. Que clique ou automática, os termos mais... Agora, esta aqui também é uma caneta automática, ó. Você pode estar vendo aí, ó. Eu estou mexendo aqui para você ver. É uma caneta automática, só que essa caneta aqui já é reciclada, né? Ela não é biodegradável. Isso. Né? E por que você teve que colocar ela no mercado também? Porque ainda há uma resistência à biodegradável? Na realidade, é a dificuldade, por ser o pioneiro, nós estamos encontrando essa dificuldade e no nosso pessoal de venda, houve muito, não, mas nós já utilizamos caneta ecológica, nós já utilizamos caneta reciclada. Aí eu fui buscar essas informações e percebi que se nós adquiríssemos lixo eletroeletrônico e moêssemos e reaproveitássemos a matéria-prima e injetássemos o nosso produto, nós estaríamos dentro do sustentável e do ecologicamente correto. E estamos ajudando de duas formas, fazendo uma que não agride, que não faz lixo, e tirando o lixo e fazendo essa caneta que é reciclada. Aí nós procuramos fechar o pacote. Tá certo, então. Essa caneta aqui, então, gente, é a caneta que vira terra. São essas iniciativas
que fazem com que a gente entenda que tem pessoas já preocupadas em fazer com que a gente viva num planeta um pouquinho melhor. Tá certo, então. Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado a você. Nós falamos, então, para você da caneta que vira a Terra. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, porque tem mais coisa para você hoje.